Boa noite a todos. Saúdo vereadora, colegas vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, aos visitantes, Fernando da imprensa, Milton da Associação Comercial, nossos visitantes, o senhor Schroeder e o Rafael, que se fazem presente, e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Hoje, na abertura da sessão, quero quebrar um pouquinho o protocolo, fazer um agradecimento a Deus, que, em nome meu e acredito que todos os colegas vereadores, que ontem esteve junto aí no acidente do nosso colega Bruno, nosso funcionário, sempre exemplar funcionário, que, devido às dimensões, saiu praticamente ileso. Então, acho que vale aí um agradecimento por esse sentido, e que o Bruno está bem, assim como quem acompanhava ele. E dessa forma, eu solicito à secretária da mesa, a vereadora Hermi, para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmir Schneider, presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. Paulo Sérgio Marques. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos desta 42ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, deste dia 11 de dezembro de 2023, penúltima sessão ordinária do ano. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, apreciação da ata número 160 de 2023, da 41ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura, da reunião realizada nesta Casa Legislativa no dia 4 de dezembro de 2023. Leitura das correspondências. Leitura do projeto de lei do Executivo número 36 de 2023. Leitura, discussão e votação de tramitação urgente do projeto de lei número 36 de 2023. No grande expediente não temos vereador inscrito. Na ordem do dia, nós temos única discussão e votação do projeto de lei complementar número 16 de 2023. Única discussão e votação do projeto de lei do Executivo número 35 de 2023. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 14 de 2023. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 15 de 2023. Primeira discussão e votação do projeto de lei do Executivo número 34 de 2023 e primeira discussão e votação do projeto de lei do Legislativo número 7 de 2023. Na explicação, pessoal, também não temos vereador inscrito na data de hoje. Na sequência, vamos à apreciação da ata, então, número 160 de 2023, da 41ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal, reunião realizada no dia 4 de dezembro de 2023. Peço a dispensa da leitura da ata, uma vez que ela está publicada no site e todos os vereadores têm cópia. Quem concorda, permaneça como está. Coloco em discussão a ata número 160 de 2023. A palavra está livre. Não havendo manifestações, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade. Solicito agora o registro das correspondências. Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, público que nos honra com a sua presença e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ofício GP número 184 de 2023, Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 11 de dezembro de 2023. Paulo Sérgio Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar para apreciação dessa Casa de Leis a seguinte propositura para ser apreciada por essa Casa de Legislativa em regime de urgência.
Projeto de lei que ratifica as alterações realizadas na 10ª alteração contratual de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER e da outras providências, sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Somente essa correspondência, senhor presidente. Obrigado, secretária. Solicito agora que a vereadora secretária faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 36 de 2023, que ratifica as alterações realizadas na 10ª alteração contratual do consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER e da outras providências. Projeto de lei número 36 de 2023 ratifica as alterações realizadas na 10ª alteração contratual de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER e da outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos do artigo 12A da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, ficam ratificados em todos os seus termos as alterações realizadas na 10ª alteração de contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER, do qual o município de Porã do Oeste é ente consorciado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, e Porã do Oeste, Santa Catarina, em 11 de dezembro de 2023, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadora, tenho a honra de submeter à consideração dessa egrégia Corte de Leis, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, projeto de lei que propõe a ratificação da 10ª alteração contratual do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER, o qual é integrado pelo nosso município para ser apreciado e votado em regime de urgência. A base legal dos consórcios públicos foi iniciada com a Emenda Constitucional 19 de 98, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinariam, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Já a regulamentação deste instituto se deu pela Lei Federal nº 11.107 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. Tais dispositivos legais autorizam que 2 ou mais entes federados possam criar um consórcio público com o objetivo de atender a algum interesse que lhes seja comum, através da gestão associada. O CONDER, associação pública com personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica, interfederativa, foi constituída em 8 de maio de 2014, tendo como objetivo o desenvolvimento de programas, projetos, atividades e ações nas áreas de atuação governamental dos municípios consorciados. Odiernamente, o CONDER possui 29 municípios consorciados e conta com 3 programas em atividade: Programa de Licitações Compartilhadas, PLC, Programa de Gestão Ambiental, PGA, e Programa Mais Asfalto, PMA. Além disso, também foi instituído o Programa Lixo Zero, PLZ. O ano de 2017, os entes consorciados aprovaram a primeira alteração contratual do contrato de consórcio público. Em 2019, a segunda alteração contratual
e em 2020 a terceira e quarta alteração contratual. Em 2021, a quinta e sexta alteração contratual. Em 2022, a sétima e a oitava alteração contratual. E em 2023, a nona alteração contratual do CONDER. Todas no afã de adequar as necessidades à realidade vivenciada pelo consórcio para fins de melhor organizar a execução de seus objetivos e serviços que, no decorrer destes anos, também foram alterados ou ampliados. Impera destacar que todas as alterações contratuais do contrato de consórcio público do CONDER, acima referidas, foram devidamente analisadas e aprovadas pela diretoria do consórcio e posteriormente pela Assembleia Geral de Consórcio e ratificadas por leis municipais de todos os municípios consorciados. Nada obstante, novas alterações contratuais se fizeram necessárias e, recentemente, também foram apreciadas e aprovadas primeiro pela diretoria do consórcio e posteriormente, em 1º de dezembro de 2023, em Assembleia Geral do CONDER. Foram discutidas e aprovadas por todos os representantes municipais consorciados. Em seguida, as seguintes alterações contratuais: inclusão do item 8.2.4 para fazer constar dentro do rol de programas instituídos pelo CONDER o programa Lixo Zero, com a seguinte redação: 8.2. Os programas em vigência são 8.2.4, Programa Lixo Zero, PLZ, inclusão do item 19.4 e do subitem 19.4.1 com a seguinte redação: 19.4. O patrimônio do CONDER será subdividido entre cada um dos programas instituídos e Secretaria Executiva. 19.4.1. Em caso de extinção de algum programa instituído pelo CONDER, o patrimônio vinculado a este programa reverterá em favor dos municípios participantes do programa ou do próprio consórcio, se assim for deliberado pelos municípios participantes do programa extinto. Inclusão de 2 incisos no item 20.2, que dispõe a constituição de recursos financeiros do consórcio, com a seguinte redação: segundo, os valores pertinentes ao aporte financeiro a título de patrimônio, estrutura constituída e taxa de ingresso para o consorciamento de novos municípios. Terceiro, os valores advindos de contratos de aporte financeiro inicial de novos programas instituídos. Reformulação do item 23.2 para que passe a ter a seguinte redação: 23.2. Os bens, direitos, encargos e obrigações pertinentes à Secretaria Executiva do Consórcio serão atribuídos a todos os municípios consorciados, enquanto os bens, direitos, encargos e obrigações pertinentes a cada um dos programas instituídos pelo consórcio público serão atribuídos aos municípios consorciados participantes do respectivo programa, salvo deliberação diferente em Assembleia Geral. Reformulação do item 24.5 para fins de adequação das disposições constantes na Lei 14.662 de 2023, para que passe a ter a seguinte redação: 24.5. As alterações do contrato de consórcio público dependerão de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei pela maioria dos entes consorciados. Alteração do anexo 1 dos empregos públicos de confiança, contemplando o aumento do número de vagas para o cargo de assessor de programa de 6 para 8 vagas, em decorrência de que atualmente todas as vagas previstas encontram-se preenchidas, mantidas as demais disposições pertinentes ao cargo, e alteração na nomenclatura do cargo de coordenador de equipe para coordenador de projetos, com vistas
a adequação da atual necessidade do consórcio, mantendo-se a carga horária, a remuneração já prevista para o cargo, alterando-se, contudo, a escolaridade exigida de nível médio para nível superior, adequando-se também às atribuições do cargo através da oportuna alteração, adequação do regulamento do quadro de pessoal do CONDER, resolução número 27 de 2023. Alteração do anexo 2 dos empregos públicos, em decorrência da da atual demanda necessidade do consórcio para desmembrar o cargo de analista técnico ambiental, de analista técnico com exigência de formação superior em biologia, agronomia, engenharia sanitária e ambiental, com previsão de 10 vagas, e analista técnico 2 com exigência de formação superior em engenharia civil, com previsão de 4 vagas. Para os cargos de analista técnico 1 e 2, a carga horária semanal prevista é de 20 ou 40 horas e remuneração de R$ 5.284,84 e R$ 2.642,42, conforme já constava para o cargo de analista técnico ambiental. Em vista do desdobramento do cargo de analista técnico ambiental e analista técnico 1 e analista técnico 2, será necessário também a adequação das atribuições dos referidos cargos através de oportuna alteração, adequação do regulamento do quadro de pessoal do CONDER, resolução número 27 de 2023. Segue em anexo o quadro explicativo contendo as alterações de contrato de consórcio público que já foram deliberadas e aprovadas no âmbito do CONDER e que agora se encaminha para a retificação desse Poder Legislativo. Após sua aprovação, as referidas alterações contratuais passarão a consolidar o texto da 10ª alteração contratual do CONDER, conforme o texto que ora apresentamos a Vossas Excelências, notadamente por força do artigo 12A da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe. Artigo 12A. A alteração de contrato de consórcio público dependerá do instrumento aprovado por Assembleia Geral, ratificado mediante lei pela maioria dos entes consorciados. Esclareço que as alterações que consubstanciam a 10ª alteração contratual do CONDER foram devidamente registradas na ata da Assembleia Geral Ordinária do CONDER número 5 de 2023, de 1º de dezembro, que acompanha o presente. Destaco ainda que o texto consolidado da 10ª alteração contratual do contrato do consórcio público, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, está disponível para consulta no endereço eletrônico do CONDER: www.conder.sc.gov.br, e foi publicado no Diário Oficial dos Municípios em Santa Catarina, no DOMS-SC. É importante ressaltar que as alterações do contrato de consórcio público do CONDER exigiram todo um processo anterior de debate e deliberação, que foi devidamente apreciado e aprovado pela diretoria e pela Assembleia Geral do Consórcio, cujo resultado deve ser apreciado por essa Casa Legislativa para ratificação das modificações propostas, conforme exigência legal. Diante do acima exposto, solicito a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, na forma da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a importância da matéria, dado o seu relevante interesse municipal e a necessidade de se concluir o mais breve possível essa etapa, a fim de possibilitar a regularização dos procedimentos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER. Estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, são as razões que nos levaram a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrosa Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciada, debatida, aprovada em regime de urgência. E por Oeste, Santa Catarina, de 2023, Adélio Marques, Prefeito Municipal.
Solicito agora, então, a leitura do requerimento de tramitação urgente ao projeto de lei número 36 de 2023. Ofício GP número 183 de 2023, Iporando Oeste, Santa Catarina, em 11 de dezembro de 2023. Paulo Sérgio Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporando Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio desse encaminhar para essa Casa de Leis projetos de lei para apreciação e votação em regime de urgência. Trata-se de matéria que ratifica as alterações realizadas na 10ª alteração contratual de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, e da outras providências. A assinatura da 10ª alteração contratual do Consórcio Público de Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, necessita da ratificação da Câmara Municipal de Vereadores, visando dar efeito ao ato ainda nesse exercício. Atendendo solicitação do CONDER, vimos encaminhar a presente matéria para tramitação em regime de urgência, sendo que se apresenta para o momento, aproveita a oportunidade para expressar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito municipal. Está em discussão o requerimento de urgência. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Michel, com a palavra. Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha presencial e também que nos acompanha de forma virtual. Todos sabem aqui, toda vez eu comento aqui que eu sou contra a questão do regime de urgência. Lamento o fato do CONDER ter mandado esse projeto a fim de toque aqui no final de ano. Um projeto que traz bastante alterações, inclusive a criação de mais cargos no CONDER. E então, assim, com nós aprovando o regime de urgência, nós vamos ter uma semana para avaliar e nós só temos uma sessão ordinária ainda. Gostaria que esse projeto fosse em tramitação normal para que a gente pudesse, enquanto comissões, chamar o pessoal do CONDER para entender essa real necessidade dessa criação desses cargos a mais, dessa divisão, desse desmembramento que eles estão sugerindo aqui. Porém, como vem no ofício, por causa do regime de urgência, a questão do tempo regimental, a gente fica numa situação complicada, né? A gente vai estar aqui travando, de repente, projetos. Vejo interessante a questão desse desmembramento de analista técnico 1 e técnico 2, onde é que divide a parte ambiental e divide a parte civil dos projetos. Mas ele fica muito próximo da gente. A gente aqui com o CONDER é uma situação complicada, porque na maioria das vezes, e acho que os colegas vereadores aqui vão concordar comigo, a gente parece que é só um carimbador de papel para o CONDER. Porque toda vez o CONDER manda projeto em regime de urgência, querem que seja aprovado e a gente não pode fazer alteração. Então, para que estão mandando para nós? É uma situação complicada e a gente está aí de mãos atadas, que ou a gente vota assim ou faz o quê? Então, é uma situação difícil, mas aí vamos votar contra esse projeto, nós vamos estar travando outros projetos que podem vir em benefício ao município. Se a gente fosse ouvido, se a gente fosse esclarecido, muita coisa podia ter sido diferente. Então, assim, gostaria de manter minha postura por todas essas questões, mas a situação delicada de nós estar, como veio no ofício, repito, como veio no ofício por causa do regime de urgência, a gente se obriga a votar a favor do regime de urgência. A gente vai fazer o possível dentro do prazo que a gente tem, antes que fim do ano, para não estar prejudicando ninguém. Então, não podia deixar de colocar essas considerações, porque eu vejo de uma forma até desrespeitosa com nós, vereadores. Então, é uma situação complicada. Mas sou favorável ao regime de urgência, a gente novamente vai ter que se desdobrar para se inteirar totalmente do assunto, para a gente estar apreciando e votando, então, na próxima sessão. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Hermi, com a palavra. Saúdo os já anteriormente mencionados e em relação ao regime de urgência desse projeto de lei da alteração do quadro de pessoal e de formas de pagamento, valores,
são muitos municípios envolvidos, não é só o nosso município. Então, é complicado, os projetos vêm para cá para nós aprovar. Claro que vem aqui, que foi aprovado já em assembleia, que já teve representantes lá votando e tudo, mas tem essa necessidade de passar pela Câmara de Vereadores também. Então, como tem que passar por aqui, eu concordo com o Michel, a gente deveria saber mais, a gente deveria estar mais inteirado, mas infelizmente não está e tem que passar por nós. Quem sou eu para votar contra um projeto de outros municípios que talvez tenha gente lá no gabinete do prefeito ou lá com os engenheiros batendo que quer o projeto ainda esse ano, que quer andar, que precisa andar, e nós aqui imperar um projeto desses. Então, é complicado, é uma situação difícil, mas a gente não pode se opor a isso. E eu acho que também cabe um pouco a nós também de ir mais atrás, exigir mais que a gente fique mais por dentro dessas alterações todas, sempre, volta e meia, aparecendo aqui na casa para serem debatidas e aprovadas. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Concordo, vou me manifestar em relação a isso, concordo tanto com o Michel, na questão do CONDER mandar antes esses projetos, né? E como ele veio, tem o da administração, que também receberam agora em cima, né, do ato e dessa forma encaminharam para a gente só tem mais uma sessão legislativa, então, para aprovar esse ano. Embora ele tenha passado por Assembleia Geral, todos os municípios consorciados, os entes participaram, foi deliberado em Assembleia, então existe um estudo por trás disso. O meu único questionamento é que ele venha com um pouquinho de antecedência, para que a gente possa também discutir isso futuramente. Respeito à Assembleia Geral, respeito às decisões tomadas, ele precisa passar por aqui, Michel, claro que é questionado, eu sei que é da forma, porque é por força de lei. Então, mas às vezes não dá tempo da gente, porque assim, e dessa forma eu até quero fazer um agradecimento a todas as comissões essa semana que se reuniram e chamaram a administração, membros da administração que também tinham se colocado, mas chamar alguém do CONDER é mais difícil do que chamar, né? Eu vejo que às vezes projetos entram da administração em regime de urgência, mas eles estão aqui do lado e vindo, se dispondo a vir explicar, então do CONDER já fica mais difícil. Mas, devido a todas essas situações, eu também sou favorável ao regime de urgência para que a gente possa aprovar ele na próxima sessão. Então, a votação do requerimento, eu faço agora a votação do requerimento e a votação é nominal. E cada vereador deverá responder sim ou não à chamada. Vereador Adriano Klein? Sim. Ângelo Alexandre Tonin? Sim. Darcy José de Souza? Sim. Irmir Rohrschneiders? Sim. Mário Reck? Sim. Michel Nedelbart? Sim. Odolir Bordignon? Sim. Osni Simon? Sim. E Paulo Sérgio Marques, sim. Então, dessa forma, aprovado o regime de urgência, esse projeto que deu entrada nessa sessão será despachado para as comissões devidas e parecer e estará na pauta na próxima sessão em única votação. Dessa forma, agora vamos para a ordem do dia. Eu coloco em única discussão o projeto de lei complementar número 16 de 2023, que dispõe sobre o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal de Iporã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Michel, com a palavra mais uma vez. Dispensando os cumprimentos, vejo com bons olhos esse projeto, porque ele trata de uma questão de ajuda ao comércio local. Então, o que acontece? Muitas vezes licitação, como a gente está mudando para as licitações, agora com a nova lei de licitações, com licitações online, podem vir muitas grandes empresas de fora que conseguem vir aqui e fazer sempre um preço melhor. Então, com esse projeto de lei,
ele tem a possibilidade dos, aqui classificados, microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores, microempreendedores individual, né, os produtores rurais, sociedade cooperativa de consumo, que eles possam estar discutindo o valor da licitação, né, de uma forma de estar se enquadrando dentro dos valores nos quais foram licitados. E ele vai seguindo uma ordem que ela vai de dentro do município, né, o âmbito local, dentro do município, depois ele vai para o âmbito regional, que daí são com a questão, vai para a MEOSC, aí depois vai para a Merius e também a MOSC, né, que vai indo numa crescente geográfica a questão das empresas que possam estar participando dessa licitação. A licitação como um todo, ela tem até 10% de diferença do valor licitado que as pessoas, então, enquadradas nesse projeto podem estar rediscutindo o valor. E no modo pregão, então, que ele é só 5%. Então, eu vejo de uma forma muito sadia e de modo de valorização das pessoas próximas de nós. Eu, quanto membro da Comissão de Legislação, fiz a solicitação para que o pessoal do Executivo fosse vir para dar algumas explicações por algumas questões de redação, que eu havia comentado na sessão passada, quando foi votado o regime de urgência, que é a questão do enquadramento, ele enquadrava todos os setores individualizados. E, no decorrer do projeto, ele só comentava da questão de microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, esclarecido, quero aqui agradecer a administração e o pessoal que veio aqui para prestar os esclarecimentos, que eles explicaram, esse projeto ele já é um molde que já vem de cima, ele é adequado ao município, mas que por manter essa redação, ele não prejudicará nenhum dos outros enquadramentos, que seriam agricultores, produtores rurais, microempreendedores individual e cooperativas. Então, entendendo toda a questão legal do projeto de redação, e também vendo o projeto com bons olhos por questão de valorização do nosso povo, eu me coloco favorável a esse projeto. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Osni, com a palavra. Quero aqui saudar o presidente dessa casa, senhor Paulo Sérgio Marques, os demais vereadores, a vereadora, aos funcionários da casa, a população presente aqui presencialmente e também aos que nos ouvem nas redes sociais. Acho que o Michel foi muito feliz nas suas explicações. Eu também estive presente quando da convocação, através do presidente da comissão, Michel, que chamou o pessoal do executivo para fazer os esclarecimentos, e também vejo com os bons olhos a questão do favorecimento local, né, para que as nossas empresas, onde é gerado o emprego do nosso cidadão, né, primeiro a nível municipal, depois a nível de AMEOSC, e assim progredindo sucessivamente, regionalmente, abrangendo as regiões mais próximas, porque é aqui que nós ganhamos o nosso dinheiro, que nós conseguimos sustentar as nossas famílias, né, e ele abrange, então, além de microempresas, né, as empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoas físicas de microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo. Então, são várias situações onde há um pequeno favorecimento para quem é da localidade, né? Então, acho que isso é importante. Nós precisamos valorizar primeiro o nosso comércio local, os nossos prestadores de serviço, o nosso pequeno agricultor, as nossas pequenas cooperativas, para que realmente a gente continue gerando renda e emprego aqui regionalmente. Então, era isso. Eu também me coloco plenamente a favor da votação, a favor do projeto de lei. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Emi, com a palavra. Apenas para complementar o que o colega vereador Michel e Osni já falaram,
eu acho importante ressaltar também essa importância de a prefeitura fazer as suas compras e adquirir as matérias, tanto matéria-prima e trabalhos e tudo, com pessoas próximas. Às vezes, quando a gente faz licitação e vem produtos, vamos dizer, de São Paulo ou coisa assim, essa troca é muito morosa, a qualidade dos produtos é difícil, você fazer a fiscalização na troca é difícil, e agora com esse projeto de lei, então, dá preferência para as empresas daqui e as empresas aqui da nossa região. E também, se nós, pequenos municípios e a nossa região, se nós não nos unir e nos fortificar, ninguém fará por nós, né? Então, vejo também esse projeto muito importante para o crescimento, não só do município, mas também da região do oeste de Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Adriano, com a palavra. quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, público que se faz presente e o público que nos assiste de forma virtual. Bom, a especificação técnica aí pelos colegas, todos já foi falado perfeitamente. O que eu quero colocar assim, eu valorizo muito esse projeto e sou a favor. Pela seguinte questão, licitação normalmente são empresas grandes e especializadas que entram na maioria das licitações com as prefeituras, né, com os entes públicos. E com esse projeto aqui, nós vamos estar dando mais oportunidade para as pequenas, micro, os MEIs e os nossos agricultores para participar das licitações. Então, sempre vou estar a favor desse projeto para valorizar nossas empresas. Então, seria esse comentário que eu queria colocar. Seria isso, presidente. Ok, vereador Adriano, obrigado. Continua livre a palavra. Bom, acho que em relação ao projeto, eu quero ratificar tudo que os colegas já comentaram da importância desse projeto, concordo com tudo. E cabe a mim, como presidente dessa casa, mais uma vez, elogiar os trabalhos dessa comissão, das comissões, porque ele passou por mais que uma comissão, pelo trabalho, né, visto que ele vem em regime de urgência, mas também agradecer à administração, que através do secretário da administração, da funcionária Diana, da advogada, que eu agora não... Beatriz, funcionária que há pouco assumiu a vaga no concurso, que vieram falar sobre justamente, a Diana que é gestora de contratos e, enfim, e a advogada que vieram explanar muito bem. Então, essa parceria, eu acho que deixando qualquer diferença de lado e trabalhar para o bem do município. Então, parabenizar tanto a administração quanto os colegas, e quanto ao projeto, eu ratifico tudo o que os colegas já disseram. E dessa forma, eu coloco, então, em única votação o projeto de lei complementar número 16 de 2023, e a votação, mais uma vez, é nominal, e cada vereador deverá responder sim ou não. Peço que a secretária acompanhe a votação para a contagem. Vereador Adriano Klein. Sim. Vereador Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmir Roschneiders. Sim. Mário Reck. Sim. Michel Nedelbart. Sim. Odolir Bourguignon. Sim. Osni Simon. Sim. E Paulo Sérgio Marques, sim. Então, aprovado em única votação por unanimidade. Na sequência, eu coloco em única discussão o projeto de lei do Executivo número 35, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2023 e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Emi, com a palavra. Então, o projeto de lei número 35 de 2023, ele trata de um remanejamento de recursos dentro da própria Secretaria da Educação. Então, já me manifestei no dia que veio o pedido de urgência desse projeto também. É um valor total de R$ 426 mil, que já estão alocados na Secretaria da Educação do nosso município, porém esse recurso, nas pastas às quais ele estava alocado, não há necessidade, ele não seria gasto esse ano. Então, se viu a necessidade e a falta de recursos em outros setores, e por isso foi elaborado esse projeto de lei, que apenas transfere os recursos de
algumas pastas o qual não estava sendo aproveitado para outras pastas que estão necessitando desse recurso. E quem ganha com isso, com certeza, são os nossos alunos, a nossa educação do nosso município. Me coloco a favor e também, como presidente da Comissão de Finanças, peço o apoio dos demais colegas vereadores. Seria isso, senhor presidente. Continua a livre a palavra. Dessa forma, eu coloco em única votação o projeto de lei do Executivo número 35. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 14 de 2023, que acrescenta os parágrafos 8º e 9º ao artigo 90 da Lei Complementar número 100, de 30 de dezembro de 2015 e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Mário, com a palavra. Saúde o presidente dessa casa, vereadora, vereadores, funcionários públicos aqui presentes e os que nos acompanham de suas casas. Então, esse projeto de lei é uma consequência de uma indicação feita há uns 3 meses atrás, onde solicitei ali a alteração, ou seja, acrescentar esses 2 artigos ali para as pessoas que estão em final de carreira e querem se aposentar. Nós sabemos que no serviço público, então, a gente vê que após 5 anos de efetivo exercício, assim, na função, então todo funcionário tem direito a uma licença-prêmio de 3 meses. E aqui, então, um funcionário muitas vezes chega no final da carreira, chega lá completando 3 anos, 4 anos, existem casos e muitas vezes daí essa parte eles perdem no final de sua carreira, depois de completar seu tempo de serviço, querem se aposentar, então eles perdem essa parte ali de tempo lá que não completa mais a próxima licença-prêmio. Então, nesse sentido, então, aqui, através desse projeto de lei, então, a administração, quando acontecem esses casos, a administração, então, pode converter em pecúnia, ou seja, pagar essa parte, então, que cabe ao funcionário de ter trabalhado uns 3 anos, 2, 4, né, conforme a situação de cada um. Então, fico feliz por a administração atender esse pedido, então, para valorizar nosso funcionário público, né, pela dedicação, pelo trabalho, muitas vezes em final de carreira, está cansado, né, e valorizar ele não é um valor exagerado, né, que ele recebe ali, mas sempre ajuda. Então, seria isso. Obrigado. Continua livre a palavra. Não havendo manifestação, eu coloco em primeira votação esse projeto de lei complementar número 14 de 2023 e, mais uma vez, a votação é nominal e os vereadores deverão dizer sim ou não. Solicito mais uma vez a secretária que acompanha a votação. Adriano Klein? Sim. Ângelo Alexandre Tonin? Sim. Darcy José de Souza? Sim. Ilmir Roschneiders? Sim. Mário Reck? Sim. Michel Nedelbart? Sim. Odolir Bourdignon? Sim. Osni Simon? Sim. E Paulo Sérgio Marques também sim. Dessa forma, aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei complementar número 14 de 2023, que voltará à pauta na próxima sessão para a segunda votação. Na sequência, coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 15 de 2023, que altera o número de vagas de cargos previstos no anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 13 de 1997 e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Osni, com a palavra. quero aqui novamente saudar a todos já anteriormente mencionados e falar então um pouco sobre esse projeto de lei complementar número 15, que altera o número de vagas de cargos
de psicólogo dentro da Secretaria de Educação, também na assistência social. Então, nós temos hoje 4 vagas preenchidas, né? E esse projeto de lei, ele está pedindo para que nós do Legislativo concedamos a possibilidade de mais 2 contratações, aumentando esse número de vagas para 6. Então, sempre quando se trata de criação de novos cargos, isso é polêmico, né? E eu, como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, eu pedi, quando nós fizemos a reunião da comissão, para que se fizesse presente na reunião da comissão a secretária municipal de saúde, e ela compareceu, né? A Elise compareceu, e a gente então fez alguns questionamentos da real necessidade desta alteração do número de vagas de 4 para 6. Eu sei que isso sempre é polêmico, né, quando se trata, que nem eu falei anteriormente. Mas, pelos dados que ela nos repassou naquele dia, isto faz com que a gente mude um pouco a opinião em relação às situações da doença psicológica da nossa população. Nós, infelizmente, nós temos hoje uma demanda surpreendente, né, dentro desta enfermidade, que seria a doença psicológica. Ela nos relatou, e conforme aqui os dados apresentados através de documento, que nós temos hoje na fila de espera 238 pacientes. 238 pacientes. E a gente sabe que o tratamento psicológico não é ir uma sessão, né, e está em alta o paciente, né? Então, isso requer muitas vezes muitas sessões com o psicólogo, né? E dentro desses 238, né, com os dados apresentados, nós temos 5 situações classificadas em vermelho, que seria emergência. Temos, eu estava vendo agora rapidinho, 68 pessoas na situação em amarelo, que seriam urgentes. E vendo mais alguns dados, onde que são feitos esses atendimentos hoje dentro da Secretaria da Saúde e Assistência Social. Nós temos 100 famílias onde há atendimentos a crianças e adolescentes que sofrem de luto, bullying, drogas. Muito preocupante. Então, crianças e adolescentes, 100 famílias hoje sendo atendidas. Temos 63 casos de oncologia, de pessoas com oncologia que também tem que ter essa força psicológica, né? Porque todo mundo sabe o que é enfrentar o câncer, né? De uma situação que isso representa para a família inteira. Apoio para mulheres em torno de 25. Temos casos de tabagismo. E em relação aos números apresentados, Iporã do Oeste registra o 6º lugar de toda a região em termos de óbitos por suicídio, né? Então, muitas vezes a gente pensa, não, que isso pode ser postergado, esse problema, e a gente sabe que isso não é possível. A gente sabe que quando, às vezes, a pessoa está deprimida, está com uma situação onde ela precisa de ajuda, o atendimento, quando está em situação de urgência, ele tem que ser imediato, senão amanhã pode ter acontecido o suicídio, né? Então, só no ano de 2023, tivemos 42 novas internações. Em relação a 2022, eram 28. Então, está crescendo assustadoramente essa questão de atendimento psicológico. E por isso, por todas essas situações relatadas, né? E logicamente que estas vagas, uma vai ser disponibilizada para o CRAS, onde vai para a questão da prevenção, e um vai ser disponibilizado para a questão da saúde, que vai ser para a questão da recuperação. Então, são 2 vagas que vão ser assim distribuídas.
conforme nos relatou a secretária Elise. Eu tive hoje à tarde, e está aqui o Fernando, que também cobriu o evento, através da escola, que nós fizemos uma ação social lá na Casa Lar Aconchego. E a gente vê que tem pessoas que realmente necessitam, precisam, né? E parabenizar não só a professora Eloni, que foi autora dessa ação social, junto com alguns professores da escola, mas parabenizar a instituição Casa Lar Aconchego pelo belíssimo trabalho que ela tem lá. E parece que são quase 80 internados hoje lá. E isso também requer essa questão de atendimento psicológico e muito. Então, é uma situação que nenhuma família gostaria de, né, daqui a pouco estar indo para um psicólogo para tratar de um problema existente, ou talvez até de um problema que está surgindo ou que já é crônico. É uma situação que, quando menos te espera, está na tua família. Em relação a tudo que eu relatei, eu estou me colocando a favor do projeto de lei complementar número 15/2023. Então, era isso, presidente. Osni, continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereadora Ermi, com a palavra. Então, como quem nos acompanha e quem está presencialmente aqui, pode ver que essa semana a gente teve um trabalho bastante árduo. Estivemos com 6 projetos nas comissões discutindo e vários projetos assim que têm uma demanda preocupante. E essa questão da criação de 2 vagas para psicólogo, como a minha formação é serviço social, eu tenho um conhecimento e acompanho muito de perto essa questão de pessoas em sofrimento psíquico, que são pessoas que, de diversas formas, às vezes, para uma pessoa, alguma coisa é irrelevante, é uma coisa simples. Para outra pessoa, ela não consegue superar aquilo. Então, ela precisa de ajuda. E pedir ajuda, gente, não é vergonha, não é triste, não é nada perto de se tirar a vida. Então, quando começou a pandemia, em 2019, a Rosane, que apresenta os números sempre para nós nas audiências públicas, no primeiro ano, a gente teve mais pessoas, nós tivemos 9 óbitos por suicídio aqui no município de Porã do Oeste e apenas 7 pessoas pelo Covid. Né? Então, isso foram números, isso são dados que assustam a gente. O vereador Osni bem fez de chamar a secretária aqui, porque são números que você acompanha diariamente ou semanalmente, quem não tem um familiar na sua família que precisa de ajuda. Né? Então, eu acho que o dinheiro público, as políticas públicas, elas estão ali para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, não tem por que nós dizer que nós não vamos ser a favor de criar essas vagas para ajudar pessoas que estão em situação de sofrimento. E essas 238 pessoas que estão na fila de espera para receber o primeiro atendimento psicológico, não são pessoas que falam, eu quero uma consulta com o psicólogo. Essas 238 pessoas, elas já foram encaminhadas por alguém. Um médico, as enfermeiras, nas escolas, temos muitos casos que os professores nas escolas descobrem e diagnosticam que pessoas estão sofrendo as mais diversas violências, e essas pessoas estão na fila da espera. Eu mesma presenciei e vivi uma situação que uma família estava na fila de espera por mais de um ano e aconteceu o suicídio. E a família me ligou e falou, e agora? Então, são situações que mexem com a gente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Michel. Novamente, dispensando os cumprimentos. Uma situação bem complicada, né? A questão de novos cargos, a gente já vem de um aumento crescente nos últimos tempos. Mas aqui quero, primeiramente, parabenizar o Osni por ter chamado a secretária e que realmente trouxe para nós a real situação da questão de psicólogos e da demanda deles. O projeto fala de aumentar de 4 para 6
E só que desses 4 que tem hoje, nem todos são diretamente a saúde. Então a gente precisa trazer isso, porque hoje já tem um no CRAS, tem 2 na saúde e 1 na educação. E desses da saúde, que estão ligados à saúde, além dos atendimentos individualizados, eles atendem grupos coletivos. Então, a secretária trouxe para nós a questão, como a Irme bem colocou, a fila extensa de pacientes que tem hoje, né? E a crescente demanda, que em média nos últimos anos é em média de 10 novos por semana. Foi o que ela trouxe para nós. Informações preocupantes para nós e a gente precisa tomar atitudes. Então, é uma situação delicada. Como aqui foi comovente o relato da vereadora Irme, a gente não tem como se comover. Então, a gente precisa trabalhar para prevenir essas situações. Porque a vida não tem. A gente precisa garantir, dar a máxima oportunidade que tem que estar ao nosso alcance. Não tem como a gente ser contrário a esse projeto, entendendo a necessidade e de ver essa demanda. As questões psicológicas nunca são tratadas assim a público, a questão dessas demandas. Mas para nós estar criando aprovando a criação de novos cargos, para nós termos esse embasamento, é importante a gente ter esses dados para a gente se situar do que está se passando. Então, quero aqui agradecer à secretária Elisa por ter atendido o pedido do vereador Osni, ter trazido esses dados para nós e que assim a gente vota, de certa forma, então, confortável, porque a gente entende que a gente vai estar ajudando muito a população de Iporã. Então, essas seriam as minhas considerações. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Mário, com a palavra. Saúdo os já mencionados anteriormente, também fazendo parte da comissão do vereador Osni. Acho que foi muito feliz em expor aqueles números para a população que está aqui presente e aos que estão nos assistindo de casa, que a nossa população de Iporã do Oeste, nós temos muita gente doente psicologicamente, né? Então a gente viu esses dados, são assustadores. Eu vejo essas 2 vagas aqui que nós vamos aumentar ali logo, não vamos conseguir atender ainda essas pessoas. E como outros vereadores já colocaram, essa questão, esse tipo de doença, ela tem que ser tratada urgentemente, senão a pessoa pode perder a vida, né? É tão difícil isso, a gente acompanha assim pelo nosso município e outros municípios afora, como muitas vezes a gente perde pessoas, amigos, assim por, às vezes, falta de atendimento, demora e tudo mais, como a vereadora muito bem colocou, e isso é muito grave. Então, eu vejo assim, até quis, depois esqueci ali de falar para a secretária, será que essas 2 vagas não vão ser poucas ainda? Pensa, 200 e poucas pessoas na fila. E isso é um tratamento demorado. Não é só passar um remédio, né? É um tratamento demorado que eles fazem com o paciente. Então, é uma preocupação muito grande. Então, aos que nos acompanham de suas casas, quem acompanha os dados do vereador Osni, são números apresentados pela secretaria. Então, são números sérios, né? Então, com fundamento. Então, por isso que estamos... Muitas vezes as pessoas dizem, aumentaram mais cargos, mais vagas, né? Mas muitas vezes as pessoas não entendem o real motivo. Seria isso. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Adriano, com a palavra. Quero me manifestar sobre esse projeto aí. Eu sou muito criterioso sempre na criação de vagas. Mas esse aqui em especial se trata de uma questão da saúde, vamos dizer assim, que eu já passei por isso.
E a área do psicólogo, né, do atendimento deles, é uma área muito ampla. E há 19 anos atrás aconteceu um trauma na nossa família e eu e a esposa precisamos desse atendimento. E como os colegas falaram, isso aí não é de um dia para outro. Depende da pessoa, depende da situação, vai às vezes anos precisando desse tratamento. Então, nessa situação aqui, sabendo também que a demanda está aumentando e tendo certeza que vai aumentar pela situação hoje, enfim, do nosso viver, né? As crianças estão bastante ligadas a computadores, celulares, internet, jogos, essas coisas tudo, e há pouca interação, ou nós temos que fazer com que nossos jovens interajam mais. Jogos, educação, enfim, tudo isso aí tem que ser rediscutido. E enquanto não acontece isso, cada vez vai ter mais demanda. Eu penso nossos filhos, eles vão precisar muito desses profissionais. Se eles não forem bem preparados psicologicamente para enfrentar o dia a dia de amanhã, para enfrentar um casamento, para enfrentar um emprego, para perder um emprego, para suportar uma doença, se eles não forem preparados para isso, eles vão precisar desses profissionais. Então, nesse sentido, e pensando no amanhã, eu me coloco a favor desse projeto e dessa criação dessas 2 vagas. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Bom, mais uma vez, eu preciso aqui fazer um registro. Quando esse projeto entrou, eu coloquei logo aos vereadores das comissões que a secretária da Educação se dispôs a vir participar das comissões, se necessário fosse, e dessa forma eu preciso parabenizar ambos, a secretária que veio e o vereador, né, presidente da comissão, Osni, que convidou, enfim. E isso mostra o quanto, às vezes, a gente precisa também participar e entender melhor, né, a situação e quanto é importante a gente participar. E eu vejo que há ainda na sociedade uma certa relutância com a questão do psicólogo e da importância dele, né? Eu acho que eu já entendi há um bom tempo essa questão, já tive também, como o vereador Adriano disse, às vezes a gente tem um trauma e a gente precisa. Eu tenho uma filha que é mestre em psicologia, trabalha na PAI em Florianópolis, né? Então, a gente sabe que as pessoas precisam, muitas vezes, às vezes quando a gente se machuca, né, vereador Darcy, que a gente trabalha ou com agricultura, enfim, né, às vezes até o vizinho sabe um remédio e que funciona, ou a gente até sabe, mas às vezes quando é um problema psicológico, ele precisa de um profissional com capacidade para entender e ajudar naquele momento específico. E eu acho que aprovando essa questão, nós estamos aprovando um projeto que vai cuidar de gente, cuidar das pessoas, né? O vereador Michel até colocou, nem todos são na saúde, mas indiretamente todos são. Mesmo que esteja lotado na educação, e eu entendi a sua colocação muito bem, não é contrapondo, não contradizendo, mas todos eles trabalham na questão da saúde das pessoas. E hoje, se você perguntar para alguém qual é o teu bem mais precioso, eu tenho quase que certeza que todos vão dizer a minha vida. Né? Tivemos ontem uma fatalidade com o nosso amigo Bruno, eu disse, olha Bruno, que bom que você está bem, que bom que está tudo certo, bens materiais se recuperam. E a gente trabalha e tem dificuldades, enfim, mas vai recuperar. Então, cuidar desse projeto. E eu quero parabenizar os NIP por toda a explanação que fez na defesa desse projeto, pelos dados que nós temos aqui. Não tem como nós adiar essa situação, não tem como nós adiarmos essa contratação desses 2 profissionais para ajudar, porque é cuidar de gente, é cuidar das pessoas, é cuidar para as pessoas terem melhor qualidade de vida, né?
com profissionais adequados para cuidar disso. Às vezes o amigo vem, você está passando uma situação, e as pessoas com essa dificuldade já não vão comentar muitas vezes. Elas se fecham, elas acabam se fechando, acabam se isolando, e nesses pensamentos, muitas vezes sozinhos, acabam fazendo algum ato de desespero, acabam tomando decisões erradas. E às vezes quando um amigo, um vizinho chega e diz, olha, né, faz isso e não sei o quê. Não é às vezes o melhor conselho. Esse conselho precisa ser de um profissional, uma pessoa capacitada, enfim. E por isso que eu sou totalmente a favor desse projeto, porque eu acho que aprovando esse projeto nós vamos estar cuidando da nossa gente, cuidar das pessoas do município que precisam dessa forma. Que bom quando, como a vereadora Ermi colocou, para alguns, às vezes, vem uma dificuldade e está tudo bem, supera. Mas nós somos diferentes, eu sou diferente de todos vocês aqui. Talvez uma situação que para mim possa ser corriqueira, para algum de vocês não é, ou vice-versa, para alguma situação de vocês que pode ser tranquila, para mim pode causar um trauma. E ter esse profissional para ajudar, e ajudar a pessoa a sair momentânea daquela situação e retomar o seu caminho, né, eu acho que é importante. E por isso eu sou totalmente a favor desse projeto, e mais uma vez parabenizo tanto a secretária, quanto aos vereadores das comissões que trabalharam muito essa semana, e que fizeram esse projeto vir para essa casa de hoje. Então, dessa forma, eu quero colocar em primeira votação o projeto de lei complementar. Mais uma vez, a votação é nominal, e cada vereador deverá dizer sim ou não. Adriano Klein? Sim. Ângelo Alexandre Tonin? Sim. Darcy José de Souza? Sim. Irmir Schneiders? Sim. Mário Reck? Sim. Michel Nedelbart? Sim. Odolir Bordignon? Sim. Osni Simon? Sim. Paulo Sérgio Marques, sim. Então, aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 15 de 2023. Na sequência, eu coloco em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 34 de 2023, que concede abono salarial aos servidores públicos municipais e dá outras providências. A palavra está livre. Bom, trata-se de um projeto, né, que todos os finais de anos, né, é corriqueiro que venha esta Casa Legislativa, é o projeto do abono, né, que será concedido aos servidores municipais. E não é diferente desse ano. O presente projeto de lei dispõe sobre a concessão de um abono salarial aos servidores públicos municipais para o exercício de 2024 no valor de R$ 250. Então, hoje pago atualmente 225, então há uma correção aí de 11,11%, e eu sou completamente a favor desse projeto. E, caso alguém queira se manifestar, continua livre a palavra. Então, não havendo mais manifestações, coloco também em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 34 de 2023. Quem estiver a favor, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Aprovado, então, em primeira votação. E coloco também em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 7 de 2023, que autoriza o Poder Legislativo de Porã do Oeste, Santa Catarina, a celebrar acordo de cooperação técnica com o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, visando a participação nas licitações compartilhadas realizadas pelo consórcio. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Irmi, com a palavra. Então, referente ao projeto de lei do Legislativo número 7 de 2023, ele pede autorização, a mesa diretora pede autorização aos demais colegas vereadores para a nossa Câmara participar do consórcio do CONDER para a questão de licitações. Às vezes, tem licitações que, quando elas são feitas pelo CONDER, elas dão mais oportunidade, elas dão mais escolha, mais opção. Então, é regional também esse consórcio, e a Câmara, como ela tem essa parceria também das licitações com a Prefeitura, às vezes tem alguns itens que não contempla. A Prefeitura não tem alguns itens licitados, e isso aqui não gera custos. No entanto, às vezes a gente precisa de um material que a Prefeitura não licitou. Então,
mas existe essa cooperação, o CONDER tem, então nós podemos aderir à lista deles, também vejo com bastante importância encerrada a presente sessão, e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 18 de dezembro de 2023, segunda-feira, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Quero agradecer a todos os vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, visitantes que se encontram presencialmente nesta casa, bem como a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite e uma boa semana a todos.